Apresentado ao mundo pela primeira vez em 1984, o Renault Space sempre foi um dos principais rostos da marca francesa, sendo sinónimo de conforto, tecnologia e, claro está, espaço. Em 2015, chegou-nos a quinta geração deste modelo, que se renovou totalmente em relação à geração anterior, juntando agora mais do que o conceito num só carro com um design no mínimo futurista. Por isso, fiquem desse lado para assistir ao nosso ensaio completo a este Renault e vejam qual é que é a proposta da marca francesa para o segmento de monovolume. Após 4 gerações, a Renault decidiu arriscar e abandonar o já tradicional formato caixote das carrinhas monovolume, apostando em vários conceitos contemporâneos para formar assim uma carrinha totalmente inovadora. Se não vejamos, quanto a dimensões, a Renault Space é claramente reconhecida como uma espaçosa monovolume, mas quando vista de perfil, vemos claramente que este design mais coupé foi adotado da nova tendência dos carros mais modernos e também nesta generosa altura ao sol que mais parece ter sido roubada de um carro de segmento C e que nos permite algumas aventuras por trilhos um bocadinho mais aventureiros. E chegando aqui ao interior, rapidamente percebemos porque é que a Renault chamou Space a esta monovolume. É que os 4,85 m de comprimento, 1,67 m de altura e 1,88 m de largura traduzem-se em espaço quase infinito para 7 ocupantes. 7 ocupantes esses que podem até mesmo ser 7 adultos, caso a viagem não seja muito comprida. Isto porque 2 adultos conseguem sentar-se no banco de trás para viagens relativamente curtas, desde que sejam de estatura média. Caso pretendamos transportar apenas 5 passageiros, o espaço existente, não só aqui nos bancos da frente, como também na segunda fila, é abundante e um adulto de estatura média tem facilmente mais de 40 cm de distância entre o joelho e o banco da frente. E quanto ao espaço disponível para acomodar bagagens no interior deste carro, mesmo com a terceira fila de assentos em posição, isto é, mesmo com 7 pessoas dentro deste carro, existem 280 litros de capacidade de bagageira, o que equivale mais ou menos a 3 bagagens de cabine que podemos transportar mesmo com todos os lugares deste carro ocupados. Caso pretendamos usar apenas este carro, na sua configuração de 5 passageiros, a capacidade de bagageira varia entre os 680 e os 880 litros de capacidade, consoante a posição que tivermos a segunda fila de assentos. E quanto à qualidade dos materiais existente aqui no interior, esta é uma amostra daquilo que a Renault consegue fazer de melhor. É que praticamente todos os sítios onde tocamos é tudo forrado a uma pele e uma pele de ótimas sensações. Desde aqui, da consola central aqui para o apoio-braços, esta zona aqui superior do tablier, a zona superior das portas e mesmo também esta zona mais inferior das portas, que é forrada aqui numa pele perforada que tem um ótimo tato, tal como este volante, que tem para mim as dimensões perfeitas e é extremamente ergonómico. E por falar em ergonómico, deixem-me que vos diga que estes são provavelmente os bancos mais confortáveis que já me sentei a bordo de um carro de uma marca francesa. Não só são muito bem almofadados, absorvendo praticamente todas as irregularidades da estrada, como também oferecem um ótimo suporte na zona inferior das pernas e também nesta zona lateral. Além disso, nesta versão inicial em Paris, que é a versão topo de gama da Renault Space, estes bancos estão equipados com a função de massagens lombar, tonificante e relaxante. E, tal como vimos no nosso ensaio do Peugeot 508, esta função de massagens, enquanto estamos a circular em autoestrada, torna-se verdadeiramente relaxante e torna conduzir estes carros um verdadeiro prazer. Algo que me deixou aqui com um bocadinho de sensações mistas a bordo deste carro foi o novo sistema de infoentretenimento da Renault. Em primeiro lugar, a sua posição. Ele está um tudo nada longe do alcance da nossa mão e enquanto estamos a conduzir, isto implica que nos tenhamos que chegar um bocadinho à frente para podermos operar através da função tátil no sistema de infoentretenimento. No entanto, ele é extremamente completo e é muito rápido de operar, ou seja, o ecrã é muito responsivo. Ainda assim, existem aqui muitos menus e submenus, o que o podem tornar um bocadinho confuso de operar e requer alguma habituação. Algo que gostei foi o facto da Renault ter incorporado também aqui na consola central alguns botões analógicos para as funções que utilizamos mais vezes, o que nos permite, por exemplo, enquanto estamos a conduzir, operar aqui algumas funções de uma forma mais rápida e sem termos de retirar tanto os olhos da estrada. Mas bem, já analisamos a estética do Renault Space, já vimos o quão espaçoso é o interior deste carro e agora só falta mesmo é saber como é que este monovolume se porta na estrada. E spoiler alert, aviso-vos desde já que este carro é tão fácil de conduzir como um pequeno Citadino. Curiosos? Já vos explico porquê.
Então, porquê é que eu digo que conduzir esta Renault Space é exatamente igual a conduzir um pequeno Citadino? A resposta deve-se ao sistema 4Control, que nesta versão, na versão inicial em Paris, vem de série, mas que é um opcional na versão Zen. E o que é o sistema 4Control? É, na sua essência, um sistema de direção que faz com que as 4 rodas sejam movíveis. Isto é, não só as rodas da frente estão ligadas à coluna de direção, como também as rodas de trás auxiliam as rodas da frente. A velocidades até sensivelmente 60 km por hora, as rodas de trás viram na direção oposta às rodas da frente, auxiliando assim nas viragens mais curtas, ou seja, ajuda este carro a ter um raio de viragem muito mais curto, e a velocidades superiores a 60 km por hora, as rodas traseiras viram na mesma direção das rodas dianteiras, garantindo assim que existe uma maior estabilidade a altas velocidades. E quando digo grandes velocidades, esta Renault Space é mesmo capaz de atingir velocidades bem altas. Quanto às motorizações, apenas existem 3, 2 a gasóleo e uma a gasolina. As motorizações a gasóleo ambas usam o bloco 2.0, mas as potências podem variar entre 160 e 200 cavalos. A motorização a gasolina é o 1.8 de 225 cavalos. No caso da versão ensaiada, como é uma versão inicial em Paris, apenas está disponível a versão a gasolina ou então o bloco diesel de 200 cavalos que tem 400 Nm de binário. E o que é que isto significa? Isto significa que este motor tem sempre força disponível para empurrar os mais de 1800 kg que este carro pesa a qualquer que seja a velocidade. Portanto, mesmo que circulemos a 70 km por hora e necessitemos fazer uma ultrapassagem, ou então se vamos a 110 km por hora e necessitamos também de fazer uma ultrapassagem na autoestrada, basta apenas carregar com força no pedal direito do acelerador que este carro é capaz de ganhar velocidade de uma forma impressionante, tendo em conta, claro, as suas dimensões. A Renault Space está apenas disponível em versões de caixa automática, seja esta caixa de 6 velocidades de dupla embreagem nas versões a diesel ou nas versões a gasolina, uma caixa automática também de dupla embreagem, mas de 7 relações. E esta caixa, deixem-me que vos diga, é um bocadinho hesitante, sobretudo quando estamos no momento estacionário, ou seja, quando queremos colocar o carro a andar. Mas assim que ganhamos alguma velocidade, as passagens de relação são praticamente imperceptíveis. Esta caixa tem também o modo manual, mas não é de todo a mais responsiva, ou seja, existe aqui um pequeno delay, um pequeno atraso entre o momento que selecionamos a marcha e até que esta entre definitivamente. Algo também que gostei bastante neste carro é o facto de existirem 5 modos de condução. Basta apenas termos aqui um pequeno botão, uma espécie de flor, aqui na consola central, e podemos alternar entre modo Sport, modo Comfort, modo Eco e modo Neutral, ou modo normal. Existe ainda aqui um modo que pode ser totalmente personalizável ao nosso gosto, isto é, podemos configurar a direção, a suspensão, a caixa de velocidades e o mapa do motor de forma que melhor entendermos. Por exemplo, podemos ter a direção em modo Sport, a suspensão em modo Comfort e o motor e a caixa de velocidades também em modo Sport, totalmente independente uma da outra. Não só estes bancos são dos mais confortáveis que eu já tive a oportunidade de experimentar num carro de uma marca francesa. Também esta suspensão é digna de um verdadeiro carro de luxo e é extremamente confortável. E então, quando associada a estas jantes de 19 polegadas, 235/55, conferem não só um aspecto bem desportivo, mas também, como é um pneu de alto perfil, absorvem praticamente todas as irregularidades e todos os defeitos do alcatrão, absorvendo todos os impactos, o que garante que temos uma condução muito suave e extremamente relaxante. Quanto aos consumos, a Renault anuncia para esta motorização consumos na ordem dos 6,6 litros aos 100. Durante o nosso ensaio conseguimos registros de 7,6 litros aos 100, o que não impressiona tendo em conta não só as dimensões deste carro, mas também e sobretudo o seu peso. Convenhamos que empurrar mais de 1800 kg de peso não é tarefa fácil para o motor e levá-lo a velocidades superiores a 120 km por hora implica também algum consumo associado. Por isso, os valores que consegui registrar com este carro não me impressionam de todo. Acho até que são perfeitamente aceitáveis tendo em conta tudo aquilo que este carro nos oferece. Mas algo que me impressionou verdadeiramente neste carro foi a forma como ele se transforma e como pode ser bem divertido de conduzir. Muito em graças aqui ao sistema 4Control, mas também ao facto de quando colocamos este carro em modo desportivo, a suspensão, o motor e a direção ficam bem firmes e ficam com uma resposta muito instantânea. E podemos atirar este carro para cima das curvas com velocidades que saem próprias para um monovolume. E acreditem que em momento algum eu passei apuros com este carro
e tive momentos de belos prazer enquanto estava a conduzir. O Renault Space não é perfeito e, como tal, há sempre coisas que gostamos mais e outras que não gostamos assim tanto. Aqui ficam as 5 coisas que gostamos menos neste monovolume da Renault. Não existe um sítio apropriado para guardar a tampa da bagageira sempre que temos a terceira fila de bancos em uso, o que acaba por roubar um pouco espaço aos já modestos 280 litros de capacidade. A consola central devia também ela estar almofadada na zona dos joelhos. Sempre que damos uma curva para a esquerda, o nosso joelho direito acaba por bater na consola e acaba por ficar pisado e magoado com o tempo. Existem 2 pequenas tiras de borracha salientes junto às óticas traseiras. Terá sido isto um descuido? É que não é nada bonito. Existem 3 botões junto ao volante que não fazem absolutamente nada e dá a sensação de termos até um carro barato e não um carro premium, tal como a Renault vende. Na segunda fila de assentos, o cinto fica sempre preso atrás dos bancos e não tem regulação em altura. E isto, para as crianças de menor estatura, pode acabar por magoar-lhes o pescoço. Mas claro, as coisas boas acabam sempre por superar as más. E aqui ficam 5 das coisas que mais gostamos a bordo deste carro. Sempre que abrimos a porta, o banco do condutor recua por cortesia para podermos entrar mais comodamente. Existem saídas de ar-condicionado na terceira fila de bancos, algo que não é nada comum. Existem luzes ambientes em redor de todo o interior do carro, o que ajuda a tornar este ambiente bem mais acolhedor e confortável. O teto panorâmico é um opcional, mas é sem dúvida um dos maiores que já vi em toda a indústria automóvel e é também um daqueles que tem maior abertura. Os espaços de arrumação existentes a bordo deste Renault Space são absolutamente impressionantes, desde este espaço debaixo da consola central até à dimensão do porta-luvas ou até mesmo este pequeno espaço aqui na segunda fila de bancos. Em suma, este Renault Space é para mim um ótimo carro. No entanto, os valores deste monovolume podem deixar algumas pessoas de pé atrás. Os preços para a versão Z na gasolina começam nos 47.000€ e nos 49.000€ para a versão a diesel. Se pretender uma versão inicial em Paris, ou seja, a versão topo de gama, os preços começam nos 59.000€. No entanto, deixo-vos aqui uma dica. Se pretenderem comprar um destes carros, optem sempre pela versão de 7 lugares. E porquê? Porque as versões de 7 lugares, ou seja, os carros com mais de 5 lugares, beneficiam de uma redução do ISV que no caso desta Renault Space chegam até quase aos 10.000€, ou seja, uma versão de 7 lugares pagará cerca de 10.000€ menos do que uma versão de 5 lugares. E tendo em conta os preços dos monovolumes, ou seja, tendo em conta que o preço dos carros de 7 lugares variam sempre entre os 50 e os 70.000€, este carro está exatamente a meio. E tendo em conta tudo aquilo que ele nos oferece, desde o conforto, desde todos os extras que este carro tem, desde a qualidade e o conforto de condução e até o quão prático este carro é, deixem-me que vos diga que este é sem dúvida um ótimo compromisso entre qualidade, conforto e preço.